Bem-vindo à família CCI Portugal, eu sou o Fábio. E eu sou a Soraya, e juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te. E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Bom dia, família. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, em que vamos partilhar a palavra de Deus. Podem baixar um bocadinho o meu micro, se faz favor. É que hoje estamos a emitir desde a CCI. Obrigado. Então, família, se recordam daquilo que partilhámos a semana passada, eu falei-vos das características que nós tínhamos que ter para que efetivamente pudéssemos obedecer à palavra de Deus e que isso teria uma consequência muito positiva, como nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua oração, disse que nos livraria do mal. E estou certo que isto é algo que todos nós queremos que aconteça. E inclusivamente Jesus nessa oração dizia: eu não peço que os tirem do mundo, simplesmente peço que os guardes das tentações e que os guardes do mal. E esta noção de o mundo e daquilo que são os filhos de Deus e aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo está bem latente em toda a palavra de Deus, bem como em toda a palavra que foi mencionada por Jesus Cristo. Há uma distinção clara. Se não houvesse distinção, Deus não viria ao mundo para que o mundo fosse salvo e deixaria o mundo tal e qual como é. Todos nós pensamos que Deus ama toda a gente e isso é verdade, mas a Bíblia é clara que demonstrou o seu amor porquanto foi à cruz e morreu por todos. Mas desses todos, há alguns que creem no seu sacrifício, que creem nele e, portanto, não o fazem mentiroso, não fazem Deus mentiroso. E esses é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E há uma grande distinção para Jesus Cristo com respeito a isso. Então, família, eu queria que fossem desde já as vossas Bíblias. Vamos a Efésios 4, capítulo 4, e vamos começar no versículo 1, no versículo 4. Já levamos praticamente 2 meses a emitir as nossas reuniões desta forma e confesso que para mim das formas mais estranhas é esta, em que estou no lugar em que costumamos estar e que a sala está completamente vazia. No entanto, tenho a certeza que estão desse lado, que estão a ouvir a palavra e que aqueles que por alguma razão não podem estar a esta hora também poderão ver a seguir. Esta é a beleza da internet. Então, versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, e é o apóstolo Paulo a falar a esta igreja, e rogo-vos por favor, eu peço-vos, está bem? Com intensidade, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Estas características eu falei a semana passada: humildade e mansidão, com longanimidade, com paciência. E hoje eu vou querer acrescentar uma característica essencial, que é o amor. Diz o apóstolo Paulo, diz: suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. A semana passada falámos de humildade, falámos de mansidão, falámos de submissão, e são características que cada um deve ter e deve procurar ter. O amor e a unidade são
Características que não dizem respeito apenas a uma pessoa, mas que dizem respeito a um grupo que a Igreja deve e pode ter. Ainda que possa ser mais difícil a unidade e o amor do que a humildade, a mansidão e a longanimidade. E porquê que eu digo isto? Mais difícil porque tu, para seres humilde, podes ser humilde perante alguém que é soberbo. É uma decisão tua. Para seres manso, podes ser manso perante alguém que é iracundo, que está cheio de ira, está cheio de raiva. E, no entanto, tu és manso perante esta circunstância. No que diz respeito a amar-nos uns aos outros, já depende de todo o corpo de Cristo. Já não depende só de ti, depende também do outro. Já não é apenas que ames tu o teu irmão, é que tu ames o teu irmão e o teu irmão te ama a ti. Estas são características mais difíceis, mas são características também para a Igreja de Deus. Não depende exclusivamente de ti, depende da interação uns com os outros. Amar-nos uns aos outros. Mas é algo que nós temos que procurar. Nós temos que procurar o amor uns pelos outros. E como diz aqui o versículo em Efésios, procurando guardar a unidade do vínculo da paz. É algo que temos que procurar e as circunstâncias atuais podem não nos ajudar a que se cultive estas duas características. E as características podes apontar aí no teu caderno, é o amor e a unidade do Espírito. Se não se procurarem. Ok. Se não procurarmos estas características, será difícil mantê-las. Aqui o Paulo diz exatamente à Igreja, é necessário procurar estas características, o amor e a paz. E com respeito àquilo que eu vos estava a dizer, esta mensagem, ou esta palavra de hoje, é uma palavra para a Igreja de Jesus Cristo. É uma palavra para aqueles que são filhos de Deus, é uma palavra para as suas ovelhas. Diz em João 10, versículo 14 e 16, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Jesus é o pastor que conhece as suas ovelhas, elas conhecem a sua voz, e os seus discípulos, ou aos seus discípulos, acrescentaria outras ovelhas que não eram daquele lugar, não eram daquele aprisco. Essas ovelhas somos nós, aqueles que não éramos judeus. A Igreja sempre esteve presente no coração de Deus e, portanto, no coração de Jesus Cristo. Nós também reconheceremos a sua voz. Nós também reconheceremos a tua... Baixa-me o micro, por favor. A sua voz. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo. E a respeito das ovelhas e da Igreja de Cristo, Jesus diz que não perdeu nenhuma. Não irá perder nenhuma daquelas que o Pai lhe deu. E isto para nós está claro. Que Deus guarda as suas ovelhas, é o bom pastor e que nenhuma se perderá. Ninguém que vem aos pés de Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador perderá a vida eterna. Esta é a mensagem que eu tenho para ti, que conheces o Pai, que conheces a sua voz, que és limpo pelo seu sangue. Esta mensagem não se aplica a quem não é ovelha de Jesus Cristo. Esta mensagem não é para os que são do mundo, é para os que são de Deus.
o amor uns pelos outros e a unidade do Espírito Santo tem a ver com características que deve ter a sua igreja. Vamos então a João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E esta palavra é direta para aqueles que são ovelhas de Deus e que conhecem a sua palavra. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós se amem uns aos outros. E nisto serão conhecidos pelos outros, que serão meus discípulos. Novo mandamento dá à sua igreja, dá às suas ovelhas, dá àqueles que são seus, que se amem uns aos outros como Cristo nos amou. E nisto conhecerão que somos discípulos de Deus, discípulos de Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o mundo nos vai conhecer ou reconhecer Cristo, porque no fundo é isso que importa, é que conheçam que somos discípulos de Jesus Cristo, através do impacto que possam ter largas orações, ou bonitas orações, ou por quanto temos conhecimento da Bíblia, ou por como cantamos bem e os concertos que fazemos, ou até mesmo o que profetizamos. Não. O mundo não nos conhecerá por estas coisas, porque na verdade para o mundo e para o homem que é natural, não conhece as coisas do Espírito. Seremos conhecidos por aqueles que não são ovelhas de Deus pelo amor que temos uns pelos outros. E nem sequer diz a palavra de Deus que é o amor que temos pelo mundo, ou pelas pessoas do mundo, ou por qualquer outra pessoa. Porque senão aqui poderíamos incluir as obras humanitárias. Diz que Deus é conhecido, Jesus Cristo é conhecido, pelo amor que temos uns pelos outros. E diz que é um novo mandamento que foi dado aos discípulos de Deus. Diz em João 17, 20 e 23. Ou 20 a 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo o mundo creia que tu me enviaste. E aqui está a segunda característica, para que toda a gente creia que Deus enviou Jesus Cristo, que é o próprio Deus, devemos ser um com Deus e um entre os outros. E devemos amar-nos uns aos outros. Eu neles, 23, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado à terra. Nós devemos ser um com Deus e, consequentemente, seremos perfeitos em unidade com a sua igreja, com os seus discípulos, com o nosso rebanho, como ovelhas de Deus, do bom pastor. Devemos ser unidos, unânimes, diz a palavra de Deus, pensando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, não havendo sombra de variação,
da dúvida, de divisão, o amor uns pelos outros e a unidade uns com os outros são características que vão fazer com que o mundo creia em Jesus Cristo, que no fundo é o que nós queremos, é que as pessoas creiam em Jesus Cristo. São características essenciais para a atividade evangelística, porque não se pode, ou não tem coerência, falar de um Deus perdoador, de um Deus cheio de amor, de um Deus que pode contra todos os pecados, mas tu não amas o teu irmão, mas tu não amas a tua igreja, mas tu não és unido com a tua igreja, mas tu nem sequer tens igreja porque achas que todas estão mal e que tu é que estás bem. E por isso amas a Deus. Este não é o tipo de amor ou o tipo de unidade que tu possas ter com qualquer pessoa. Não é disso que eu estou a falar. Obviamente que Deus nos diz que devemos amar toda a gente, inclusivamente desde que devíamos amar até o nosso próprio inimigo. Só que as características pelas quais Ele diz que seremos conhecidos que o temos a Ele, ou seja, seremos identificados pelas pessoas que não o conhecem, é por quanto nos amamos uns aos outros e por quanto estamos unidos uns com os outros. E porquê é que eu vos estou a partilhar esta palavra hoje? Porque eu creio que vai ser o mais difícil, ou tem sido o mais difícil, procurar estas duas características no estado atual em que nós estamos. Separados, distantes, ouvimos a pregação por internet, temos as nossas células por internet. E a pergunta que eu quero fazer a cada um hoje, esta manhã, é: e o amor uns pelos outros tem aumentado ou tem esfriado? E a unidade uns pelos outros tem aumentado ou tem esfriado? Como vos disse, este não é o amor ou a unidade que tu possas ter com qualquer outra pessoa. É algo totalmente distinto. É algo que vem do Espírito. Assim como eu vos partilhava em outros temas. As saudades que temos uns dos outros vêm do Espírito Santo. Porque, na verdade, nem passamos tanto tempo juntos assim. Eu vou partilhar algo com vocês muito curioso acerca destas palavras. Eu sei que a opinião sobre este discípulo se divide com muita frequência e alguns parecem ter muita misericórdia dele. Eu vou falar do Judas. Algo curioso é que este mandamento, este novo mandamento que diz: vou-vos dar um novo mandamento, que se amem uns aos outros como eu vos amei, foi dado quando Judas não estava com eles. E porquê é que isto nos chamou a atenção? Lendo o livro de João, que foi escrito, e ele próprio se intitula, pelo discípulo a quem Jesus amava, ele faz questão de, por alguma razão, mencionar o tempo em que Judas não está presente. Ele começa por dizer que quando Jesus mencionou na Santa Ceia: algum de vocês me vai trair, e diz: vai ser aquele a quem eu der o pão com o vinho molhado. Se nós lermos nos outros 4 evangelhos, vamos ver sempre este cenário, mas no evangelho de João, é claro que o Pedro faz sinal ao João, que estava deitado no seio de Jesus. João era dos discípulos mais novos. Há historiadores que dizem que ele inclusivamente deveria ter à volta de 16 a 14 anos. Era um rapaz. E por sinal foi o apóstolo que viveu até mais tempo. Foi aquele que lhe foi revelado na ilha de Patmos, o Apocalipse. Foi o último a estar vivo nesta terra. O certo é que era o discípulo que Jesus amava, o Pedro, que era sempre imprudente. Neste dia foi prudente e fez sinal ao João para que perguntasse a Jesus quem era. E Jesus diz a João: é aquele a quem eu der o pão molhado e ele comer. Jesus deu o pão molhado a Judas, Judas comeu o pão. E depois de comer o pão molhado, Jesus diz-lhe: vai e faz depressa o que tens a fazer. E a palavra diz-nos que os discípulos não entenderam o que ele dizia e que ele saiu e todos pensaram: bom, talvez Judas tenha ido comprar alguma coisa ou para comer, para a Páscoa, ou até inclusivamente dar
dinheiro aos pobres. Lembrem-se que Judas era aquele que geria o dinheiro de todos e que Jesus sabia que ele roubava desse dinheiro porque o amor de Judas era nas coisas materiais. Então ele diz, vai e faz depressa o que tens a fazer. E no decorrer do texto, há duas intervenções de João que aparentemente faz questão de mencionar na Bíblia que Judas não estava presente. E para mim é um dado importante, porque Judas não estava presente quando Jesus disse aos seus, o novo mandamento vos dou, que se amem uns aos outros como eu vos amei, que permaneçam em unidade como eu permaneci com o Pai. Se vocês lerem nas vossas Bíblias que têm títulos, vão dizer últimas instruções aos seus discípulos. E o Judas não estava presente. No decorrer do texto há uma intervenção de Judas que diz a Bíblia expressamente: Judas, não os Iscariotes. Isto leva-me a pensar porque é que o João fez tanta questão de frisar que Judas não estava com eles. É porque esta mensagem é para os verdadeiros discípulos de Deus. Porque amar-nos uns aos outros é amar aqueles que são de Deus, como Cristo nos amou. Como é que temos misericórdia daqueles que não estão em Cristo? Como é que amamos os que não estão em Cristo? Tratando bem, espelhando o amor, mas principalmente testemunhando de Jesus Cristo e apresentando-lhes o Evangelho. Porque a Bíblia diz tantas vezes que como podem dois andar juntos se não estão de acordo. Ou como se mistura a luz com as trevas. E agora que Judas não está presente nos discípulos, porque, recordem-se, da mesma forma Jesus disse ao Pai, Pai, eu não perdi nenhuma das minhas ovelhas, também diz num versículo a seguir, exceto o filho da perdição, que era Judas, que me traiu, como está escrito. Há uma distinção clara. E por mais que tu estejas camuflado dentro das igrejas, dentro das congregações, se não há amor pelos irmãos, se não há amor pela casa de Deus, se não há unidade em espírito, digas tu o que disseres. Se fores a João e às cartas de João, ele te dirá, não há amor pelos irmãos, não há amor pela casa de Deus, não tens Deus. E por isso eu digo com confiança, esta é uma mensagem para ti, que és filho de Deus, ama os teus irmãos. Procurem esforçar-se por amar os vossos irmãos e procurem a unidade do Espírito. Procurem hoje, que é muito mais difícil. É nesta altura que Jesus diz, têm que se amar uns aos outros. Sabem outra referência que a palavra diz que Judas não estava com eles? Porque no capítulo 18, isto é depois do 17, obviamente, do 13, do 10 que tivemos a ler, diz, e quando os discípulos estavam em Getsemani com Jesus, chega Judas com os sacerdotes para prender Jesus Cristo. E sabemos a história, traz Jesus com um beijo na face. Um beijo mentiroso, um beijo interessado. E, portanto, Judas não estava presente nas últimas indicações para os discípulos. Há uma grande diferença entre aqueles que efetivamente amam Deus e os que não amam. E a diferença está naqueles que amam as coisas de Deus. Então, simplesmente só vos queria dar este pormenor, porque parece muito curioso que o apóstolo João se encarregue especificamente de escrever 3 vezes de que Judas não estava com eles, neste momento. E a ideia de que nós temos que ser unidos com qualquer pessoa ou em qualquer circunstância não é correta. Frases como o povo unido jamais será vencido não são frases bíblicas. Bom, nem poderiam ser dito por partidos comunistas que não admitem a existência de Deus.
Diz Romanos 16, 17 e 18: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desvia-te deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras, lisonjas, enganam os de coração simples. Devemos preferir uns aos outros. Devemos preferir os irmãos e as irmãs. E hoje não me vou concentrar essencialmente a falar daqueles que não são nossos. Embora a Bíblia faça várias referências sobre isto. Sobre que não nos devemos sentar com eles à mesa. Que inclusivamente os que se vão embora do corpo de Cristo foram embora porque não são nossos. Não quer dizer que não venham a ser nossos, e Deus queira que venham a ser nossos. O que quer dizer é que se falam de Deus e odeiam as coisas que Deus ama, algo anda errado. Mas não é neste tema que nos vamos concentrar, vamos nos concentrar nos outros, nos 11, nas ovelhas, naqueles que ouvem a voz do pastor e seguem-no, e pertencem a um rebanho, e pertencem à igreja. A esses, diz Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos. Significa que preferes estar com alguém que crê em Jesus Cristo do que um incrédulo. E perguntas como, não posso ter amigos, não posso... Podes ter o que tu quiseres. Deverias preferir o que Deus diz para nós preferirmos. E a palavra de hoje é esforça-te para preferires. Tens que te esforçar, porque aqueles que estão em Cristo, tu não os conheces de outra forma. Sabes que têm o melhor que podiam ter. Sabes que têm aquilo que é mais importante ter em comum. É a vida eterna. Porque é com esses que tu te vais ver eternamente nos céus. Não é com os outros, é com estes. Para além de ser algo de que devemos ser conhecidos, é também a evidência de que temos Deus, de que temos Jesus. É também uma das evidências. Diz em 1 João 3, versículo 10 a 18, diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. A primeira carta de João foi escrita pelo mesmo autor do Evangelho de João. E João insiste muito neste tema. É conhecido pelo apóstolo do amor. Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno, que era mau. Matou o seu irmão. E porquê é que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, não se surpreendam se o mundo vos odeia. Nós sabemos, ouve bem, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis bem que nenhum homicida tem vida eterna, pertencendo nele. Conhecemos o amor nisto. Que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Como é que nós conhecemos o amor? Conhecemos o amor através de Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Como é que Jesus Cristo disse que devíamos amar os nossos irmãos? Como Ele nos amou. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e fechar as suas entranhas, como entrará nele o amor de Deus? Quem vir o seu irmão necessitado, o seu irmão, meus filhinhos, não ameis de palavra, nem de língua,
mas por obra e por verdade. Sabemos que temos a vida de Cristo porque amamos os nossos irmãos. Qualquer que odeia o seu irmão ou os seus irmãos não conhece o amor de Deus. Claro que eu não estou a falar que não temos divergências, discussões, contendas, se a palavra é repleta dessas verdades sobre as igrejas. Mas aconselha-nos sempre, a quando isso acontece, procuremos a paz, procuremos a unidade, procuremos o vínculo. Ainda que isso tenha que prejudicar a minha vontade. Que aí é que está o problema. É por isso que muitos não conseguem ter uma vida com irmãos, na fé, porque não conseguem morrer ao seu eu. Não conseguem morrer à sua vontade. É preferível os seus próprios interesses. No caso de Judas, era preferível as 30 moedas de prata. No caso de outras pessoas, será preferível outra coisa qualquer. Mas o que é preferível é a sua própria vida em vez da vida dos seus irmãos. A sua própria vontade, o seu próprio interesse, o seu próprio desejo. À luz da palavra e com aquilo que eu vos estou a partilhar hoje, eu não consigo entender como é que alguém pode afirmar amar a Deus, amar a Jesus Cristo, que deu o seu sangue pela sua igreja, pelas várias igrejas. Lê Apocalipse e todas elas tinham erros e a única coisa que ele diz é arrepende-te. E não demonstra amor para com a igreja. Não consigo entender à luz da Bíblia, e nem sequer é a minha opinião, porque se fosse a minha opinião, eu poderia entender. São pessoas mais solitárias, Só que a Bíblia é tão clara que diz que quem não ama os seus irmãos não ama Deus. Não amemos de palavra. Amemos de verdade. E mais nestes tempos, família. Amemos de verdade. Amemos os nossos irmãos. Não promovamos divisões. O corpo de Cristo tem que estar unido. Diz em 1 Coríntios 12, 25 a 27, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro sofre, se um membro está a passar dificuldades, claro, porque os cristãos sofrem. Porque os cristãos passam dificuldades. Porque os cristãos também ficam doentes. Não é porque se vivem em pecado. E mesmo que fosse, aos irmãos, vamos buscá-los. Aos irmãos, pomos-nos como se pôs Jesus Cristo e falou sobre si mesmo, deixo por momentos as 99 ovelhas e vou buscar a ovelha perdida. A ovelha, aquele que é irmão, aquele que é filho de Deus. Esses vamos buscar, com todo o gosto, porque pertencem ao redil, ao aprisco de Deus. Esses vamos buscar. E Deus nos dê sabedoria para ir buscar esses, por favor. Te peço. Da maneira que se um membro padece, todos padecem. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Porque estamos para isso. Quando é para sofrer, sofremos com ele. Isto é algo que se diz com frequência às crianças. Como tu podes estar tu a rir se ele está a chorar? Como podes estar tu contente se o teu amigo está a chorar? Ora, vós sois o corpo de Cristo. E os membros em particular. Sofremos juntos, alegramos-nos juntos aos membros de Cristo. E quero aproveitar para irmos finalizando. A razão pela qual falo destas duas características é porque creio serem essenciais para que o mundo conheça Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, que tenhamos unidade uns com os outros, que procuremos estas duas coisas. Não só são características pelas quais Deus será conhecido através das nossas vidas, mas também são evidências de que temos o Senhor, e isso é muito importante, e porque eu creio
com toda esta história se está a desvalorizar o facto da Igreja poder estar unida, poder orar, poder fomentar estas relações. Ainda que o espaço físico não tenha qualquer importância, e é isso que eu vos vou dizer. Mas com espaço, sem espaço, com um local grande, um local pequeno, se cada ovelha, se cada irmão não procura o amor uns pelos outros, não procura a unidade uns pelos outros, estamos mal. Dizem Atos 2, 46 e 47. Este é o início da igreja. E reparem que a igreja não tem que ser como nos inícios, não tem que ser sempre igual, e vou-vos explicar porquê. Mas diz o seguinte: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Porque comiam juntos, porque partiam o pão, porque tinham amor uns pelos outros, porque estavam nas casas uns dos outros, não só nas casas, também no templo. Porque não vá alguém agarrar-se a estes versículos e dizer assim: não, então a igreja só tem que se reunir nas casas. Não. Os discípulos iam ao templo e, por sinal, iam todos os dias. Era o dia da evangelização, era o dia da vigília, era o dia da oração, era o dia do devocional, era o dia de louvar a Deus. Todos os dias, os discípulos de Jesus Cristo iam ao templo de Deus, o sítio onde se reuniam publicamente. À parte disso, partiam o pão nas suas casas. E diz o versículo 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E é isto que nos interessa, a família como igreja. É isto que nos interessa como ovelhas. Porque sabemos que faltam ainda algumas serem acrescentadas a este redil. Por certo, Deus já sabe quais são. Deus já os conhece. Jesus diz que conhece todos os seus e que os seus não se vão perder. Os irmãos permaneciam unânimes todos os dias no templo. Partiam o pão também nas suas casas. E é este dado que me preocupa. Na verdade, a igreja, como nós a conhecemos, como vocês conhecem a nossa igreja, pode proporcionar comunhão com os irmãos. Pode proporcionar, deve proporcionar e deve impulsionar a que haja comunhão com os irmãos. Mas deve haver continuidade nas casas, seja com as famílias, seja com os irmãos. Alguns vivem nas suas casas com irmãos desta mesma igreja, ou irmãos de outras igrejas que creem em Jesus Cristo, e esses também são ovelhas. Deve continuar em casa, com a família e com os irmãos. Reparem, o templo que é aqui mencionado foi destruído 70 anos depois da vida de Jesus Cristo. E eles continuaram a reunir-se no templo enquanto havia templo. Deixou de haver templo, a igreja passou a reunir-se noutros locais. Mas continuou a reunir-se. Continuou a reunir-se. Fosse nas casas, como também já se reuniam nas casas, porque o templo não é substituição das casas, a igreja não é substituição do altar de família, da oração de família, da verdadeira vida em Cristo. Quando não havia templo, a igreja continuou. Continuou até aos dias de hoje. Reuniram-se em casas, passaram a reunir-se em sinagogas. Quando havia o tempo da perseguição, passaram a reunir-se em catacumbas. Alguns dos nossos irmãos na China e na Coreia continuam a reunir-se escondidos. Mas sempre com estas mesmas características.
amando-se uns aos outros, unidos, em casas, em dias de perseguição, em dias de Covid, pela internet. Não importa a forma em que estejamos reunidos. A forma não importa. Importa é se tem estas duas características. É se há amor uns pelos outros. É se há união uns pelos outros. Porque é desta forma que Deus acrescenta mais à sua igreja. Para serem salvos aqueles que haviam de ser salvos. E porquê é que Deus os acrescenta desta forma? Porque Deus é o dono de todas as ovelhas. E o que é que as suas ovelhas vão para o lugar onde sejam amadas? Onde haja verdadeiro amor, que é a evidência de que Deus está naquela igreja. A evidência não é o tamanho da igreja. A evidência não é a eloquência que tem o pastor. Nem a profundidade que possa ter da palavra. Nem o grupo de louvor. Nem nada que tu possas ver externo. A evidência é: há amor. Há amor uns pelos outros. Encontras tu amor quando entras na CCI? Esta é a pergunta que tens de fazer. Porque os que estamos aqui ficamos por amor. Ficamos por amor que recebemos de Deus e das pessoas. E sabemos que há amor. Sabemos que esta é a nossa família. Estes são os dias em que vivemos. Os dias em que vivemos são dias que é necessário esforço para haver unidade. Esforço para haver amor de cada um. Porque a igreja não está aberta fisicamente. Como vais estar tu em amor e em unidade com aquele que não vês? Com aquele que não és obrigado a sentar-te? No entanto, é desta forma que Deus acrescentará à sua igreja aqueles que haviam de salvar. Não é porque vamos abrir as portas da igreja. Não é porque temos um local. Não é porque temos casas. Não é a forma. São com estas duas características. E preocupa-me. Preocupa-me porque digo com frequência na minha célula, a igreja deve funcionar como algo que impulsiona as pessoas a terem estas duas características. E eu sei que todos estamos com muita, muita vontade. Eu o primeiro, de abrir o nosso templo. E sinceramente coloco isto nas mãos de Deus porque estamos cheios de vontade e iremos fazê-lo, se Deus o permitir. Mas tendo em conta a forma com que nos obriguem a fazê-lo, pode não ter tanta utilidade como nós gostaríamos, porque certamente vocês, como eu, estamos a pensar em abrir, e quando abrir a igreja, voltar àquilo que era em novembro de 2019. Pode não ser possível. Pode não ser possível haver a cafetaria, pode não ser possível haver o almoço, pode não ser possível haver o abraço, pode não ser possível haver uma série de coisas. Podem-nos ter tirado tudo isso. Mas em nós e nas suas ovelhas está o querer esforçar para haver amor, esforçar para haver o vínculo da unidade no Espírito. Porque se abrir a igreja ou não abrir está nas mãos de Deus, ou em que formas é que o podemos fazer, procurar a unidade e o amor entre todos está nas tuas mãos. E nas minhas mãos. E isso não há forma de vocês colocarem a responsabilidade nos pastores. Ou nas pessoas que dirigem. Está nas tuas mãos. Eu gostava de propor um desafio no dia de hoje. Eu sei que alguns o vão agarrar com gosto. Já tenho falado várias vezes nos nossos grupos, nas células. Eu proponho o seguinte. Vou propor que esta semana tu ligues a um irmão, okay? Uma pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que tem a evidência de que é de Deus, porque ama a sua igreja, porque ama as suas coisas. Sabemos que há irmãos chateados connosco.
e com outras igrejas. Quando o orgulho passa, se são dos nossos, voltam. Não se preocupem. Ou voltam a outro lugar. Mas voltam a Deus, voltam à igreja, voltam à congregação. Se for uma questão de orgulho, ainda que passem 20 anos. O tempo dirá. Proponho o seguinte, liga um irmão esta semana com que nunca falaste, ou que nunca falaste durante o Covid, porque sei que tens falado com as pessoas da tua célula, sei que tens falado com as pessoas do teu prédio, sei que tens falado com o teu pastor, porque ele te liga. Mas liga a um irmão que nunca tenhas ligado e falado, que não sabes o que dizer, e diz-lhe o seguinte. Como não sabes o que dizer, diz-lhe: Olá, estou-te a ligar porque o Fábio mandou. Como é que estás? Precisas de alguma coisa? Está tudo bem contigo? E a pessoa vai responder. E, se aproveitar, poderá dizer as necessidades que tem. Poderá dizer, olha, na verdade não estou muito bem. Os meus negócios não estão a ir em ordem. Não tenho recebido o que contava a receber. Não tenho recebido nada porque ainda não me pagaram. Estou a passar algumas dificuldades. E tenho vergonha de o dizer porque a quem vou contar isto? A quem vou pedir ajuda? Este é só um dos cenários. Mas vocês deviam fazê-lo. Deviam procurar ligar aos vossos irmãos. Já que não vos posso dizer nem pedir que procurem abraçá-los, porque sei que muitos estão com temor de ouvir-os. E dos abraços e das distâncias. Mas hoje em dia já nem chamadas se pagam. Procurem o amor, por favor. Procurem aumentar em amor. A igreja sempre foi um local em que deveria impulsionar isso. E é verdade que mesmo encontrando-nos fisicamente, quando saímos daqui, não promoviam isso. Dou-me conta disso, porque tenho-me esforçado para ligar a todos vós. Se bem que alguns ligam a Soraya, outros ligam a outras pessoas. E quando falo com as pessoas, muitos me dizem, tens razão, Fábio, com exceção de ti e de mais 2 pessoas, não falo com mais ninguém. E aqueles que não aparecem nos devocionais, ou nas vigílias, ou os encontros que a igreja promove e impulsiona, eu nem os vejo, nem sei deles. E alguns, com frequência, também me perguntam, olha, como é que está o Manel? Como é que está a Francisca? Estou a usar nomes que não estão cá, que não são dos nossos. E porquê é que não se ligam uns aos outros? E porquê é que não procuram amor uns pelos outros? E porquê é que não há interesse uns pelos outros? O meu conselho é, esta semana façam-no. Façam de uma forma obrigatória. Ok? Como eu às vezes tenho que fazer, tenho que ir à minha lista, porque penso assim, não quero deixar ninguém de fora. Vocês não precisam de ir à vossa lista. Pensem em alguém que nunca falam. E liguem, perguntem, promovam o amor. É necessário. Porque a igreja precisa, e se calhar há alguns membros que estão a padecer e tu nem sabes, nem queres saber. Ou há alguns que estão a ter grandes vitórias e tu te devias alegrar com eles. Porquê é que eu digo isto? Porque é necessário que a igreja procure amar-se uma à outra ou uns aos outros e permanecer na perfeita unidade do Espírito. E isso não é promovido pelo local, é promovido por ti. Diz em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Porém, quanto ao amor fraternal, ao amor de irmãos, não necessitais que eu vos escreva. Não necessitam que eu vos diga isto? Será? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E isto sim é verdade para todos. Estamos instruídos pelo próprio Deus que nos amemos uns aos outros.
Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedónia. E se este é o teu caso, se já o fazes, se já promoves este amor, se já promoves esta comunhão, se há a partir do pão nas casas, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Este amor, esta unidade, é para crescer cada vez mais, ainda que tu digas, Fábio, eu já faço isso. Porquê é que é para crescer cada vez mais? Porque se nós já fazemos isto, Deus acrescentará mais à sua igreja e tu tens que exercitar novamente o amor e a unidade. Por estes. Tu dirás, Fábio, eu não posso ser o melhor amigo de toda a gente. Claro que não. Mas tens o privilégio, crê em mim, de estares numa igreja em que podes ter laços firmes com quase toda a gente. Não somos uma igreja de milhares. Não tens que guardar distância de todos. Tens que guardar distância só daqueles que não são verdadeiros irmãos. Daqueles que se dizem ser irmãos e não são. Esses sim a palavra diz. Desses guarda a distância. Trata-o como se fosse um ímpio, porque diz uma coisa e a outra. Dos outros? Não. Temos que estar unidos, próximos. Procurar amar, procurar unir. Não esperes por 31 que se possa abrir a igreja. Quando terminarmos de orar, podes ligar alguém. Alguém que está a almoçar sozinho há quase 2 meses. E quanto mais sozinho, mais medo tem. Podes crer em mim. Sair à rua muda a tua perspectiva sobre as coisas. Ainda que saias uma vez. A primeira vez que eu saí, durante bastante tempo, mudou a minha perspectiva. Quero terminar com esta palavra que o Senhor me recordou nesta manhã. E embora não se compare uma situação com outra, pelo menos a dimensão, eu quero comparar o sentimento de Jesus. Em João 16, 20 a 23. Na verdade vos digo, que chorais e lamentareis, e o mundo se alegrará. Os seus discípulos, por certo, este capítulo também Judas não estava. Vocês chorarão e lamentarão, enquanto o mundo fica alegre. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E compara isto no versículo 21 com a mulher que está para dar luz. A mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. 22. Assim também vós, agora, na verdade, estáis tristes, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vos vai tirar. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que em tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Este é o momento em que Jesus Cristo está a falar com os seus discípulos e lhes está a dizer que vai morrer. Morte de cruz. Que deixará de estar com eles por um tempo e que eles estarão muito tristes nesse tempo. Mas que depois ia voltar e que eles se iriam alegrar. Isto também é válido para os nossos dias, porque Jesus Cristo não está connosco aqui fisicamente. Sabemos que a espera por vezes se entristece e neste caso entristece bastante. Entristece bastante, como dizia a Soraya quando estava aqui a dar os anúncios.
ver isto vazio, sem ninguém. Que tristeza. Mas o que eu tenho para vos dizer esta manhã é que é por pouco tempo, porque chegará a altura, como diz aqui a palavra, isto é como a mulher que está para dar à luz. E não tendo eu experiência nesta área, só me posso agarrar à palavra para tecer comentários. Quando nasce o filho, as dores perdem importância. Quando nós virmos o efeito que tudo isto tem na Igreja de Deus, quando a Igreja de Cristo praticar o amor e a unidade, independentemente do espaço físico, nós vamos ter uma alegria imensa, porque vai ter efeitos brutais. Agora sim, és obrigado, entre aspas, a procurar, se é que queres falar com os teus irmãos, se é que algum dia os amaste, se é que algum dia amas a Igreja e a casa de Deus. Vamos orar, família. Espero que aceites o desafio, que a seguir à oração ligues a uma pessoa. Podes usar estas palavras, podes usar as tuas próprias palavras. O que é importante é que saibas como é que a pessoa do outro lado está. E podes aproveitar também para abrir o teu coração. Ou orarem juntos, ou o que quiserem. Deus, eu te agradeço pela palavra de hoje, porque edificaste os nossos corações, Senhor. Porque estamos numa altura em que talvez queiramos ouvir profecias, palavras fortes, diferentes. Senhor, e sabes que eu pessoalmente sou um amante da tua palavra, Senhor. A mim, eu gosto imenso da profecia, gosto imenso de estar atento ao que vai acontecer, Senhor, mas onde está o amor, Senhor? O amor que tu reclamas à tua igreja, que perdeu com o tempo e que nós não queremos perder com este tempo, ainda que estivéssemos obrigados a estar fechados mais de um ano. O amor tinha que permanecer, porque a tua palavra é clara. Profecias serão aniquiladas, línguas de nada servirão. E se fazemos todas as coisas sem amor, somos vazios. Por favor, não penses que não te amam a ti. Não penses, é verdade, a mim ninguém me liga, a mim ninguém me diz nada. Não, o mandamento, o novo mandamento que Jesus deu às suas ovelhas foi: amem-se uns aos outros. Não foi: sejam amados uns pelos outros. Está em ti a decisão de querer que o mundo conheça Jesus Cristo através do amor que tens por mim e por todos aqueles que o Senhor escolheu para serem do seu redil, para serem do seu aprisco, para serem as suas ovelhas. Aí não há espaço para orgulho, aí não há espaço para rebeldia, não há espaço para crítica, como vimos esta manhã, não há espaço para a nossa própria vida. E te peço, Senhor, que protejas estas ovelhas de todo o lobo disfarçado que vem para destruir, para matar, para roubar. Nós, como ovelhas, e como nos partilhou o nosso pastor, não temos muito com que nos defender. Não temos garras, não temos dentes, mas temos uma confiança absoluta no pastor dos pastores, que és tu, Jesus Cristo. O teu cajado, a tua vara, corrigem-me e protegem-me do inimigo. E eu te peço, Senhor, derrama o teu espírito, o espírito de unidade, que ultrapassa todas as distâncias, os meios, as formas, os dias, e que a tua igreja cada vez mais esteja mais unida no espírito. Ore, interceda uns pelos outros, clame, suplique, se alegre, se ria, chore uns com os outros. Que os teus melhores amigos sejam aqueles que tu vais ver na eternidade. Que os teus melhores amigos sejam aqueles que são de Deus.
do qual tu podes falar a mesma linguagem, do qual procurarás o bom conselho. O mundo achará estranho? Claro que é estranho. Como posso eu amar alguém desta forma que conheci a semana passada? Claro que é estranho. Mas é o Deus que está dentro de mim, que está dentro daquela pessoa. Nos reconhecemos pelo mesmo Espírito e amamos o que é de Deus. Por isso também te aconselho, se tens algo contra o teu irmão, que o perdoes. Que o perdoes. Bendito é o teu nome. A ti eu te dou graças, a ti eu te dou honra, porque estás a trabalhar, Senhor, em todas as igrejas, para que o nosso vínculo seja perfeito para a tua chegada e para o teu regresso. Amém e amém. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!